Glórias a Ti, Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 24, até o versículo 33. Mateus 10, de 24 a 33. Hoje nós iremos aproximadamente até 11h40 com o nosso culto. Então, Mateus capítulo 10, versículos de 24 a 33, diz assim a palavra do Senhor. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Amém. Deus Santo, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra, e te pedimos agora, Senhor, que por meio dela tu venhas trazer a nós, ó Deus, não só conhecimento, Pai, mas compreensão, não só conhecimento da letra, não só uma memória do que está escrito, mas compreensão, ó Senhor, daquilo que o teu Espírito deseja dizer a nós, ó Pai. O teu Espírito, ó Senhor, fala conosco e deseja dizer a nós no tocante a esses nossos dias, a esses nossos tempos. Então, Pai amado, que essa palavra que é pregada de um modo geral a todos nós, que ela alcance, ó Senhor, um entendimento especial, específico no coração de cada um de nós aqui, conforme o teu querer, Pai. Faz esse milagre, meu Deus, para que de fato assim, ó Senhor amado, nos sintamos cada um de nós pessoalmente agraciados por Ti, pessoalmente dirigidos e ensinados por Ti, pelo Teu Santo Espírito, Pai. Fala então conosco, que a Tua voz, a voz do Teu Espírito, superem muito, ó Pai amado, a voz do pregador, ó Deus, e assim, ó Senhor, ouçamos de Ti, ó Pai. Te pedimos isso em o nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Meus irmãos, apenas para pontuar, qual a importância de nós fazermos um estudo expositivo, uma série de mensagens, um estudo expositivo de um livro da Bíblia, né? Bom, a importância básica, e de certo modo pode parecer, vamos dizer assim, brincadeira, ou mesmo alguma coisa um pouquinho jocosa, mas é verdade, porque... Em primeiro lugar, porque muita gente não se dá o trabalho de fato de ler, né? Então, lamentavelmente por esse fato, isso só já nos daria motivo de estarmos lendo de modo direto, né, a palavra de Deus. Mas quando nós lemos ela também como um todo, estudamos ela como um todo, vamos lendo e procurando discernir o que está escrito, nós vamos compreender então, passo a passo, que tudo faz parte de uma unidade só, né, que tudo isso partiu, obviamente, de um mesmo autor, que é o Senhor, mas partiu também de um mesmo escritor, e que, portanto, inspirado e não recebendo nenhum ditado divino, como foi o caso de Moisés nos 10 mandamentos,
Porque Moisés, nos 10 mandamentos, recebeu um ditado divino, né? Deus disse para ele, escreva aí, e ele foi escrever, não é isso? Mas no tocante aos outros livros da palavra de Deus, o que nós temos é inspiração. E a inspiração é algo, é uma percepção e um conjunto de memórias, né, que atuando na mente do escritor, né, faz com que ele então coloque aquilo que está escrito, aquilo que ele tem a dizer, segundo a sua própria percepção. Essa é a grande valia de nós termos 4 evangelhos, porque por que os nossos irmãos no passado não pegaram tudo, né, e fizeram uma síntese e de pleno acordo, não é isso? Os discípulos não fizeram uma síntese de pleno acordo e nos deixaram um evangelho só. Isso é muito importante, a gente entender um propósito de Deus por trás disso. Deus não é Deus de confusão, não, mas Ele nos permite aqui, então, vermos o evangelho como algo que passa pelos olhos de pessoas muito diferentes entre si e que vão ter uma percepção levemente diferente e tão válida quanto as outras do mesmo fato. Isso é muito importante, porque também a graça de Deus se manifesta de modo multiforme, não é? A graça de Deus é uma só, não é isso? Todavia, ela atende a propósitos específicos na vida de cada um de nós e propósitos, às vezes, levemente diferentes. O cerne, né, o núcleo é o mesmo, mas ela vai responder de um determinado modo na vida de um e de outro modo na vida de outro, porque Deus nos trata como pessoas, como indivíduos e não como uma massa, não como uma fábrica de biscoitinhos onde todos saem com o mesmo formato, né? Deus não nos trata como se nós fôssemos biscoitinhos ou peças produzidas em série, mas Ele nos trata como indivíduos. Então a expressão do indivíduo, né, é respeitada pelo amor de Deus, porque Deus nos ama, Ele respeita de certo modo, e Ele atende também às nossas necessidades e expressões pessoais, sem fugir do seu plano, sem fugir do seu núcleo, do seu propósito. Mas Deus, sendo um Deus pessoal, permite a nós, que somos vamos dizer assim, a coroa da sua criação, a parte mais nobre da sua criação, aqueles que Ele fez a sua imagem e semelhança, permite a nós também que nós sejamos pessoais e, volto a dizer, como falei, né, usei a mesma metáfora, e não como biscoitinhos todos iguaizinhos que saem da mesma máquina, com o mesmo formato, o mesmo peso e o mesmo sabor, né? Então, também os evangelhos expressam essa pessoalidade dos seus escritores, né? Aqui está a pessoalidade de Deus e está a pessoalidade também dos seus escritores, mostrando assim para nós, ou dando para nós assim, né, uma visão não monocular, mas uma visão tridimensional, ou quantas dimensões você quiser ou queira atribuir essa visão. Eu usaria pelo menos 4 dimensões, porque tem a visão tridimensional que nos é comum e uma 4ª dimensão que é a visão de Deus por trás dessa, ou junto com essa visão tridimensional que todos nós temos, né, se a gente for ilustrar dessa forma. Então, é muito bom que a gente possa olhar isso e possa compreender por quê? Porque cada um desses escritores, ele tinha em mente uma determinada coisa. Por exemplo, Mateus, ele tem em mente, Mateus escreveu isso já bem mais adiante, né, e ele tinha em mente alguns problemas que aconteciam dentro do universo da igreja que ele estava congregando, vamos dizer assim, né? E do momento também da igreja. Isso aqui é escrito no momento em que a igreja de Jesus está se separando, finalmente está tendo uma separação clara do judaísmo, né? Porque nesse momento, ou dentro desse período aproximadamente, foi quando os judeus expulsaram de vez os cristãos da sinagoga, porque até então os cristãos se sentiam com essa missão ainda e esse vínculo, né? Então agora nós temos uma igreja gentílica, né? E também, ainda obviamente com judeus convertidos, mas também gentílica. E aí os influxos de ideia dentro dessa igreja, né, eles trazem obviamente alguns problemas. Então havia, e essa é a grande tensão que o Mateus está tentando equilibrar aqui, entre os judaizantes e os gentílicos, e também entre os legalistas, que obviamente estariam mais dentro do contexto dos cristãos de origem judaica,
daqueles que eram antinomistas, que diziam, não, a graça vale tudo, não precisa ter regra nenhuma. Você já ouviu isso? Já ouviu alguém falar isso? Já ouviu alguém ser legalista nos dias de hoje? E já ouviu alguém ser antinomista nos dias de hoje? Tem gente que fala assim, né? Não, a graça basta tudo, não existe mais regra, o que importa é o amor. Mas não existe amor sem justiça, e não existe justiça sem regra. Então o antinomismo é tão mal, pernicioso e contra a vontade de Deus. Nomos é regra, né? Desculpa, não expliquei. A palavra nomos, né? É regra, é leis, não é isso? Então, antinomismo seria anti-leis, tá? É porque é um termozinho meio não usual. Mas os antinomistas dizem o quê? Não, a graça resolve todo problema. Você faz o que você quiser. Não é? Você acha o importante é o amor. Mas aí, amor, voltando, ele anda junto com justiça. Não existe amor. Amor e justiça não são duas coisas separadas. Deus é amor e Deus é justo. E essas duas coisas estão fundidas dentro de Deus. Não existe amor sem justiça, né? E não existirá de modo algum, né? Obviamente, né? Uma maneira de agradar a Deus sem que a gente tenha parâmetros. Quando a palavra de Deus nos dá 2 parâmetros básicos, Jesus nos dá 2 regras básicas, amarás a Deus sobre todas as coisas, aos próximos como a ti mesmo, ele fala que isso cumpre toda a lei e os profetas. Então, para você entender que tipo de amor que Jesus está falando, né, você tem que entender o que a lei diz a respeito disso, né, o que era, o que estava explicado, quais são os valores que estavam expressos na lei de Deus. Então, o que Mateus está lidando aqui é com duas tendências dentro da igreja. Uma parte era legalista demais, queria que todo mundo fosse como se fossem os judeus. E outra parte era, não, que nada, vale tudo, desde que haja amor. Né? E isso também não é verdade. O amor não exclui a justiça. Às vezes, o que nós chamamos de justiça, pelo menos aos olhos humanos, pode excluir o amor. Mas amor e justiça para Deus andam juntos. Deus continua sendo justo, Deus continua sendo exato naquilo que Ele diz, aquilo que Ele ensina Ele não muda e Ele procede segundo aquilo que Ele tem nos ensinado, assim também importa que nós, de igual modo, procedamos. E aí então, esse texto aqui começa falando algumas coisas que não tem exatamente a ver com isso, tá? Mas pega esse pano de fundo, é um duelozinho aqui entre legalismo e antinomismo, né? Para tudo que Mateus está falando. Mas aqui no caso ele está falando sobre os estímulos para os discípulos que ele está enviando para pregar. Lembra que nós vimos na semana passada? Ele parou com eles, não é isso? E ele deu instruções na semana retrasada, nós já vimos isso, ele deu instruções para os 12, sobre irem e pregarem pelas cidades de Israel, não é isso? E aí então ele falou aqui que eles seriam perseguidos por causa disso, que muita gente ia sofrer por causa disso, e agora ele está, ao mesmo tempo, continuando com essa advertência a respeito dos problemas que virão, mas ao mesmo tempo dando a eles encorajamento, consolando-os sobre isso. Está dentro do mesmo texto, está dentro da mesma fala de Jesus. Esses títulos que temos colocados aqui, no caso da minha Bíblia aqui, eu não sei como é que está na tua, mas na minha está assim, os estímulos, né, as admoestações, instruções, isso não existe no texto original. Também não existem versículos nem capítulos. Imagine que o texto original é uma carta contínua, não é? Essas divisões foram feitas para facilitar o nosso estudo, mas às vezes nos levam a entender que são partes separadas, mas elas são partes imediatamente unidas. Aqui está dentro de uma mesma fala do Senhor Jesus, e ele então está continuando a dizer para os seus discípulos, olha, vão e preguem o Evangelho, vocês vão sair e vão pregando o Evangelho. E ele diz, olha, o discípulo, versículo 24, não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Aqui nós temos uma primeira lição que é muito importante e que fala um pouquinho sobre essa questão também do antinomismo ou do legalismo. Não é? Jesus está dizendo aqui, olha, o discípulo não está acima do seu mestre.
Então significa dizer, né, e também que o servo também não está acima do seu senhor, que basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. O que Jesus basicamente está dizendo é o seguinte: nós temos que ser imitadores de Cristo. Quem é o nosso mestre e quem é o nosso Senhor? Nós temos que ser imitadores de Cristo. Isso nos basta. A gente não tem que inventar nada. A gente não tem que criar nada. Nós temos que ser como Cristo foi. Amém? Nós temos que ser como Cristo foi, nos esforçarmos por ser como Jesus foi também. Nós temos esse problema, né? Tem sempre alguém inventando uma teologia nova, uma ideia nova, ou conceitos novos, a título de uma revelação, de algo que desceu do céu, de algo que o Senhor falou com ele particularmente. Esquece, nós temos que ser como o nosso Senhor Jesus. Então, qualquer um que acrescenta ou tira, que aumenta ou diminui aquilo que Jesus é na sua própria vida, tenta ser algo a mais, ou se conforma em ser algo a menos do que Jesus é, já está errado. Amém? Essa é uma mensagem periférica dentro desse contexto aqui, mas ela é tão verdadeira quanto a vinculação que acontece logo adiante. Jesus diz: olha, se chamaram de Beelzebul, dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. O contexto que Jesus está dizendo era esse: vocês têm que ser igual a mim. Se eles disseram que eu sou Beelzebul, o maioral de Beelzebul, o que eles vão dizer de vocês? Ou seja, vocês vão ser julgados, nós todos vamos ser julgados, vamos ser condenados pelo mundo, vamos ser criticados, vamos ser ofendidos, vamos ser discriminados, vão dizer que nós somos o que de pior há na terra. Né? O que de pior há na terra. Aliás, hoje em dia essa é a mensagem, né? Parece que cristianismo é a coisa pior que existe na terra. Quando você fala de perseguição de islâmicos contra cristãos no norte da África, reduzindo o percentual de cristãos por morte e por expulsão de território, de 20% para 4,9%, se não me engano, atualmente só no Egito. Quando você fala de outros lugares, eles dizem que há uma guerra religiosa. Não há uma guerra religiosa, há uma perseguição contra um grupo determinado, uma perseguição de um determinado grupo contra outro, um massacre verdadeiro, não é briga religiosa, na verdade, perseguição e destruição. Não é? Porque você não vê o oposto acontecendo, cristãos explodindo mesquitas. Então, o que nós temos hoje? Mas o espírito desse mundo diz: não, isso é contenda religiosa, é isso que religião faz. Não a fé cristã. A fé cristã diz que se você apanhar no rosto, deve oferecer a outra face. Se te tomam a capa, você deve dar a túnica. Se te obrigam a andar 1 quilômetro ou 1 milha, você deve ir com ele 2. A fé cristã não ensina violência. E quem pratica violência em nome da fé cristã nada tem a ver com Cristo, porque basta ao discípulo ser como o seu mestre. E Jesus não foi assim. Amém? Então, meus irmãos, a regra é Jesus. Ele veio não só para morrer em nosso lugar, mas também para nos mostrar o que Deus espera que nós sejamos. Amém? E aí, então, ele vai falar aqui continuar falando sobre vários problemas que nós vamos enfrentar. Mas o que ele diz, basicamente, é que ele fala essa mesma expressão, usa esse mesmo tempo do verbo, no imperativo, 3 vezes nesse texto aqui. Ele diz: não temais, não temais, não temais. Ou seja, não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Por quê? Porque medo é um dos sentimentos que mais governa o ser humano. As pessoas se moldam mais por medo do que por convicções. Entende? A intimidação funciona no campo humano. Por quê? Porque o medo apela para o quê? Para o nosso instinto de sobrevivência. É uma parte instintiva em nós. Todos nós queremos nos resguardar. Se alguém simplesmente chegasse perto do seu rosto agora e fizesse um movimento rápido, os seus olhos fecham imediatamente, não fecham? Então, é um mecanismo de defesa que está associado, de certo modo, com o medo que você seja atingido. Se você não tivesse nenhuma preocupação de ser atingido, você não fecharia os seus olhos. Se eu avisar para você que eu vou chegar perto de você e fazer isso, seus olhos não vão piscar. Os meus não piscam porque eu sei que a minha mão não vai bater na minha cara. Eu ainda não sou descontrolado. Não é isso? Então, meus olhos não fecham porque não há medo em mim. Mas se você fizer de surpresa, sem me avisar, ou se eu não confiar em você, os meus olhos fecham imediatamente. Por quê? Porque é um instinto de preservação.
É uma das coisas que nos leva a nos mantermos vivos. Então, medo é mais moldante num ser humano, meus irmãos, do que convicção. Porque a convicção só se instala de modo predominante quando ela finalmente vence o medo. E é disso que Jesus está falando. Vocês precisam crer, precisam estar convencidos de que o Senhor guarda vocês, de que nada vai acontecer sem a permissão de Deus, que há um inventário, até o cabelo, até os fios de cabelo da sua cabeça Deus conhece, e Ele inventariou tudo, e está tudo arrolado para que você não sofra prejuízo. Se tirarem de você, lhe vai ser restituído. É o que ele está dizendo, é isso. Que você não vai perder nada, talvez num primeiro momento sim, e muito, e talvez até a própria vida, mas não vai perder nada para sempre, porque o Senhor inventariou tudo, e Ele tem tudo em conta, e qualquer coisinha que suma, qualquer coisinha que seja tirada, machucada, magoada, destruída, Ele conhece, Ele sabe tudo ao nosso respeito, Ele nos fez, Ele tem poder para nos refazer e melhores. O que ele está dizendo aqui não é que não vai acontecer nada com eles, mas é que não vai acontecer nada que o Pai não saiba. E isso nos basta para aqueles que creem na vida eterna, que creem em herança eterna, que creem num Deus eterno, garantidor, que nos ressuscitará no último dia. Isso nos basta para gerar, ou deve bastar, para gerar em nós convicção que suplante o medo, de tal modo que a convicção molde os nossos atos e não o medo. Entende? Todo ser humano vai sentir medo em algum momento de alguma coisa. O que você não pode deixar acontecer é que o medo governe a sua vida, governe as suas ações. Porque senão você é apenas mais um que age como gado, que pode ser controlado, que pode ser levado para onde não quer ir, simplesmente por intimidação. Não é assim? Não é assim que muitas vezes nós somos conduzidos? Então, aqui o Senhor diz, não os temais. Não é? E aí o Senhor Jesus diz, dá algumas instruções. Não há nada, versículo 26, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Primeira sentença, primeira frase aqui, o versículo 26, é algo que definitivamente vai acontecer em qualquer circunstância. A verdade sempre virá à tona, meus irmãos. Ela pode demorar a vir, mas por fim a verdade prevalecerá. Por quê? Porque Deus é o garantidor da verdade, Ele próprio é a verdade, Jesus é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, a verdade prevalecerá. Por quê? Porque Deus prevalecerá, ao final das contas. Então, não há nada que esteja oculto que não vai ser revelado. A verdade sempre virá à tona. Mas o que Jesus está falando aqui propriamente é sobre a pregação do Evangelho. Ele está dizendo para eles o quê? Olha, o que eu estou falando para vocês no pé do ouvido, você lembra que Jesus muitas vezes curou pessoas, né, e disse para eles, olha, não fala nada para ninguém. Por quê? Porque ele está instaurando o ministério, 3 anos de trabalho instaurando o ministério, né? E ele ia sofrer muita oposição dos judeus e dos romanos, até o ponto de ir parar na cruz. Então, alguns dos ensinamentos, né, quando ele pregava, ele pregou fora das cidades, não é isso? E muitas vezes falou coisas só para os seus discípulos, mas ele disse, olha, aquilo que eu falo para vocês no pé do ouvido, é para vocês falarem abertamente. Quando ele envia aqueles homens, primeiro ele fala para eles secretamente, particularmente, mas quando ele envia aqueles homens, ele diz, olha, vocês devem falar tudo às claras, o que eu estou dizendo às escuras, dizei-o à plena luz, né? O que se vos diz no ouvido, proclamai-o dos eirados. Eirado é a laje das casas, né? Ou seja, o que eu falei para você no seu ouvido, você vai subir na laje da casa e vai falar, para todo mundo te ver e todo mundo ouvir falar, amém? Então, o que ele está dizendo é, aquilo que eu estou ensinando para vocês, essa é uma conversa com aqueles discípulos, ela, obviamente, pode ser transposta para todos nós, mas aquilo que o Senhor tem falado conosco particularmente,
aquilo que o Senhor tem dito para nós, aos nossos ouvidos, aquilo que temos aprendido, às vezes de modo particular, deve ser falado. Por quê? Porque não há nada oculto que não esteja para ser revelado. Porque o propósito de Deus não trabalha com nada oculto, Ele sempre trabalha na luz e fazendo conhecidas as coisas aos homens. Amém? Então o Evangelho não seria como uma das religiões de mistério que havia naquela época. Naquela época, no Império Greco-Romano, surgiram várias religiões de mistério. Eles alegavam ter um conhecimento oculto, um conhecimento que só poucos iniciados podiam saber. Então, essas religiões cresceram e invadiram até mesmo o cristianismo, são os conhecidos gnósticos. O gnosticismo foi um movimento que havia de religiões dentro do Império Romano e que depois, até a baixa Idade Média, até quase começar a Idade Média, prosperou e eram religiões de mistério, ou seja, de coisas, segredos ocultos que só um grupo pequeno de iniciados poderia conhecer. O que Jesus está dizendo isso aqui não é uma dessas religiões. Ele estava falando que a natureza do Evangelho, ela é de natureza pública, é para ser proclamado publicamente. Não é segredo para alguns iniciados. Não existe nenhum segredo para iniciados. Qualquer pessoa que entre pela essa porta pela primeira vez pode perguntar o que quiser sobre o Evangelho e é nosso dever esclarecer. Não existe nada oculto ou segredinho. Em termos de doutrina, não existe. Se houver qualquer segredinho, é coisa de gente. Mas não existe. O Evangelho tem uma outra natureza que não tem as religiões que havia em grande número no Império Romano naquela época, que era a natureza do mistério, só alguns iniciados. Não é isso? O Evangelho não tem nada a ver, por exemplo, meu irmão, com maçonaria, que é uma associação de mistérios, e é religiosa sim, porque tem todos os elementos de religião, inclusive a adoração a entidades nos graus mais superiores. Então, por isso que o crente não pode ser envolvido com maçonaria, porque isso é ocultismo, Deus não tem nada a ver com isso. Amém? Se alguém aqui sai dessa, meu filho. Isso é ocultismo, é contra a vontade de Deus. Deus não tem nada escondido. Tudo que Deus faz é às claras, é na luz. Jesus ensinou aos seus discípulos, em particular, porque ele estava ensinando, ele estava preparando sementes a serem lançadas. Não é porque a natureza da mensagem fosse oculta ou misteriosa. O cristianismo não é religião de mistério, é religião aberta, para ser pregada publicamente. Amém? Não há nada escondido na nossa doutrina, não há nada misterioso que seja privilégio de alguns iniciados. Eu, como pastor, não sei de nada que esteja escondido a outra pessoa. Pode estar escondido por falta de conhecimento. Ainda não foi, mas não tem nada escondido. Quem Deus é para mim, Ele é para você ou pode ser para você. O que está acessível a mim, está acessível a você. Questiona, fuça, lê, procura saber e você saberá. Não existem quesitos escondidos. Amém? Então ele diz, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Aquilo que vocês ouviram no pé do ouvido, prega da laje. Prega para todo mundo ouvir. É isso? Não temais, mais um outro não temais aqui, né? Os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Lembra aquela história do medo, que o medo conduz as pessoas? Quando a pessoa vê aqui a palavra inferno, já pensa logo em Satanás, já nem consegue mais enxergar o resto do versículo. Né? Inferno! Pronto, já bloqueou, já pensou em Satanás com um garfo na mão, chifre na cabeça, rabinho e tudo mais, e já não consegue mais enxergar, às vezes, nem o resto do versículo. O que ele está dizendo aqui? Não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Ou seja, não tema gente, não tema pessoas. Mas então temer o quê? Satanás? Também não está falando de Satanás. Você tem que temer aquele que não só pode fazer perecer o corpo, como pode também fazer perecer a alma no inferno. Quem é esse? Quem é o juiz de todos os homens? Quem tem a sentença final? É o Senhor.
justamente aquele que nos chamou e nos fez filhos, nos fez filhos seus. Amém? Então nós não devemos temer ninguém, temos que temer o Senhor. Eu não devo temer Satanás, ele não é o dono do inferno, o inferno é a prisão dele. Entende? Ele não é o dono da minha vida, ele não determina se eu morro, se eu vivo, se eu vou para o inferno, se eu vou para o céu. Satanás não determina nada. Ele diz, não temam os que podem fazer essas, não temam os homens, e não temam nenhum outro, tema a Deus, porque Ele sim tem em suas mãos o nosso destino eterno, amém? Mas como é que é esse temor? Esse temor é respeitoso, porque Ele fez de nós filhos, isso já mostra a sua intenção, né? Ele nos deu uma nova natureza, não é isso? E Ele é um bom pai, não é como alguns pais por aí, que só puseram filho no mundo, não quer dizer nada. Aliás, desculpe, feliz Dia das Mães. Para as mamães que são mães, né, obviamente, e para os papais que também são mães, às vezes, na ausência da mamãe, e dou vice-versa quando chegar no Dia dos Pais. Então, é isso que nós não devemos, temos que temer a Deus. Aí ele coloca aqui, não se vendem 2 pardais por um aço, é um preçozinho, né? E nenhum deles cairá na terra sem o consentimento do Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Vocês valem muito mais do que os pardais. É o que ele está dizendo, Deus cuida até dos passarinhos. Nenhum deles cai por terra, nenhum deles morre sem que o Senhor permita. Né? Vocês valem mais do que os passarinhos. Ele está falando aqui que se Deus cuida das criaturas todas, não cuidaria de nós. Não é? Ou seja, nós temos mais valor do que isso. Agora, quando você vê isso aqui, está até redutivo, né? O Senhor Jesus está dando uma mensagem aqui, que, na verdade, ela em expressão e força, é muito menor do que a mensagem que ele daria na prática, porque ele viria a dar a sua própria vida em nosso favor, e essa seria a maior prova de amor, né, que o Senhor poderia dar por nós, não é isso? Então, não temam, você vale muito mais do que pardais. Não tema, Jesus morreu por você. Não tema, né? Continua pregando, anunciando, não é isso? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso adiante. Versículos 32 e 33, ele vai ampliar ainda mais aqui essa questão e deixá-la mais delicada ainda para nós. Portanto, todo aquele que me confessar, todo aquele quem são? Todas as pessoas. Não é? Quem é que pode confessar Jesus como seu Senhor? Eu não posso atestar que os pardais confessem isso. Não falo a língua, não lhes conheço a língua. Mas está falando de seres humanos. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Primeiro ele fala para eles, vão lá e assumam, vão lá e preguem, vão lá e não fiquem com medo dos homens, não deixe o medo moldar você, não faça com que o medo te faça pregar uma mensagem escondida, mas vai e anuncia, não tenha medo deles. Eles me chamaram de Beelzebul, vão chamar vocês também, não tenha medo deles. Jesus não está dizendo, não, eles são bonzinhos, nada vai acontecer com vocês. Ele está dizendo, não, eles são ruins mesmo, mas não tenha medo deles. Não tenha. Vai lá, porque Deus conhece tudo teu. Deus sabe de tudo. Ele que garante, se você tiver que morrer, você morre porque Deus quis e não porque eles quiseram. Se você tiver que ser ferido ou empobrecido, você será porque Deus permitiu e não porque eles quiseram. Porque o Senhor é que é Deus, Ele é que manda. Mas agora Ele está dizendo para eles, olha, se vocês me confessarem, eu confessarei vocês diante do Pai. Se me negarem, todo aquele que me confessar, eu confessarei diante do Pai. Todo aquele que me negar, eu negarei diante do Pai. Como é que nós poderíamos negar o Senhor? Porque a gente imagina negar o Senhor de que forma? Quando nós simplesmente nos recusamos a assumi-lo. Quando alguém te pergunta de modo direto, você é cristão? Não, não sou não tem nada a ver com isso. Não é? Negar o seu compromisso com Cristo, muitas vezes pode ser visto de outras formas também, vista de outra forma também essa negação. Quando você
consente em fazer o que o outro quer que você faça, mesmo sabendo que Cristo não quer que você faça. Às vezes nós fazemos coisas, as pessoas fazem coisas, eu também, porque os outros querem de nós que nós façamos, mesmo quando nós sabemos que Cristo não quer que façamos isso. Isso acontece muito nas atitudes sociais. Né? Eu me lembro muito, de vez em quando, já falei aqui algumas vezes, eu falo com liberdade da minha vida, porque eu não posso falar da sua, né? Então, seria feio, não é isso? Eu me lembro até hoje, quando eu era jovenzinho, ainda uma das primeiras vezes que eu fui pregar a palavra, né? E eu usei como exemplo um irmão que estava na minha frente, falei do testemunho dele, ele me repreendeu imediatamente. Não, deixa que eu falo disso, então tá bom. Né? Aprendi, eu era garoto ainda, estava no 6º andar da igreja lá em Botafogo, tinha 22 anos, eu aprendi minha lição. Né? Não falo mais, eu falo de mim. Eu me lembro que eu estava trabalhando numa empresa e, obviamente, logo que cheguei, eu marquei logo meu território, rapidamente eu assumi a minha fé, até em defesa própria, não é porque não é porque eu era poderoso, não, é melhor eu assumir logo de uma vez, porque aí a partir daí, então, fica mais fácil para eu continuar sendo crente. Né? Eu já comecei chegando, já anunciando o que era, o que não era, em pouco tempo as pessoas já sabiam. Né? E eu me lembro que uma vez faltou a moça que era secretária do setor, e ela era quem filtrava as ligações, né? Então a gerente chegou para mim e disse, olha, Marco, atende o telefone aí, e se fulano ligar para cá, diz para ele que eu não estou. Aí eu disse, não posso fazer isso. Mas por que você não pode fazer? Porque é mentira, eu não minto. Só de falar isso já não é uma mentira, né? Porque às vezes de vez em quando a pessoa mente, né? Mas eu luto para não fazer. E graças a Deus não faço mesmo não. Não é só por não ser presunçoso. Eu não minto. E ela diz, mas eu estou mandando. Eu disse, não está, eu fui meio mal criado, disse, não está no meu contrato de trabalho que eu tenho que mentir. Às vezes eu sou mais rápido com a língua do que com a cabeça, e eu falei sem pensar. Ela era muito branquinha, ela ficou vermelha que nem um tomate, uma mulherzinha desse tamanhozinho, mas ficou nervosa. Eu estou mandando, eu disse, eu não vou obedecer. Aí ela disse, então faz o seguinte, se ele ligar, você faz um sinal para mim, eu saio, vou ao banheiro, você diz que eu não estou. Aí eu rira. O nome dela era Leila. Leila, não vou fazer isso. Não tem como fazer isso. Eu fico no corredor, você diz que eu não estou na sala. Não vou fazer isso. Ela ficou vermelha, eu achei que aquele dia eu ia ser demitido, né? Aí ela passou para lá, passou para cá, arrumou outro mentiroso para no lugar. Arrumou um mentiroso para botar no meu lugar. Mas sabe o que eu aprendi sobre isso? Que na hora que as coisas apertam mesmo, as pessoas querem quem elas sabem que vão defender convicções e não deixar o medo moldar o seu comportamento. Dali para frente, até o final do período que eu trabalhei lá, toda vez que tinha uma dúvida, eu passei a enfrentar outra situação. Ela chegava e dizia, o que aconteceu, Marco? Às vezes era um problema entre colegas, eu ficava, agora lascou. Agora lascou. Agora me dei mal também. O que aconteceu? O que aconteceu foi isso, isso, isso. Então tá bom. E a minha palavra passou a valer ali. Meus irmãos, esse mundo precisa de gente, precisa que nós sejamos o tipo de gente. E eu não estou falando isso para minha glória, não, porque todos nós cometemos erro, e eu também. Pelo amor de Deus, já falei, o princípio de Deus estar falando isso é que eu não vou falar da sua vida, que eu não sou bobo, que eu não quero ser repreendido. Ok? O mundo precisa que nós sejamos pessoas que agem por convicção e que não cedem espaço ao medo. Medo todo mundo tem, mas eu não tenho que deixar o medo moldar quem eu sou. Eu tenho que deixar a minha fé.
a minha convicção de que o Senhor cuida de mim, de que o Senhor é que tem poder, Ele é que julgará a minha causa, Ele é que me defenderá. Eu tenho que deixar que essa convicção molde quem eu sou. E não o medo do que os outros pensem ou do que podem fazer conosco. Muitas vezes nós negamos a Cristo por questões sociais, para não desagradar A, B ou C, para não parecer chato, para não parecer alguém de mente fechada, de coisa parecida. Eu não tenho que dar justificativas a esse mundo, eu tenho que anunciar as minhas convicções. Amém? Porque elas não são nascidas de mim, não são nascidas de nós, são nascidas de Deus e devem ser proclamadas e vividas. Proclamadas com a nossa boca, mas proclamadas com todo o resto que nós temos. Amém? Porque não há outra maneira de validar, de dar algum valor à nossa própria palavra, senão o fato de nós agirmos de acordo com o que nós temos anunciado. Certo? Então, aquele que negar a Cristo diante dos homens, também ele será negado diante do Pai. Olha, eu não imagino de modo algum que isso aqui diga apenas respeito ao juízo final. Porque se dissesse respeito ao juízo final, eu estaria negando que isso tem eficácia para o meu dia a dia. E tem eficácia para o nosso dia a dia, sim. Lembra que o teu intercessor diante do Pai é Jesus. Lembra que nós temos um advogado diante do Pai. Lembra da visão de João no livro de Apocalipse? Ele viu o Cordeiro como foi imolado diante do trono. Ou seja, Jesus, o sacrifício vivo, Jesus está permanente na presença do Pai, e é isso que nos justifica, e é isso que nos relaciona com o Pai. Não existe comunhão com o Pai sem Jesus. Ele é o caminho. Então, quando eu faço as minhas orações dependem de Jesus. Ele é o caminho. Não tem santo nenhum no meio desse caminho, não tem pessoa nenhuma no meio desse caminho, tem Jesus. Ele é a ponte entre eu e Deus. As minhas orações só serão ouvidas e atendidas, as minhas orações só se apresentarão diante do Pai por meio de Jesus. Se eu nego Jesus, Ele me nega diante do Pai. E isso tem consequência para o meu dia a dia como cristão. As minhas orações são interrompidas, porque o caminho Jesus bloqueou. Eu bloqueei esse caminho ao negar Jesus. Mas quando eu assumo a minha cristandade, quando eu assumo meu compromisso com Cristo, quando eu vivo pela minha convicção e não deixo que o medo me molde ao ponto de eu negar a Cristo, seja com palavras, com atos, atitudes, enfim. Quando eu não permito que nada me faça negar a Cristo, então esse caminho está aberto. Lembra? Nós não somos uma religião de mistério, não existe crente escondido. Não só não existe verdades ocultas, como a verdade, Cristo não deve estar oculto em nós, deve estar manifesto em nós. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver, ainda que de modo tosco, Cristo em nós. Tem que reconhecer uma natureza diferente. Se essa natureza diferente não está patente em mim, não está exposta, então eu estou errado. Porque aquilo que ele me tem falado em particular, eu tenho que dizer publicamente. Senão, de certo modo, posso até mesmo estar negando a Cristo. Negando que Ele use a minha imagem, os meus atos, a minha aparição e a minha presença como veículo para Ele se manifestar a outros. Hein? Não é isso? Então, meus irmãos, aquele que confessar Jesus diante dos homens, também o Senhor Jesus confessará diante do Pai. E não só com aquela consequência eterna, nunca te conheci. Ou sim, entra para o meu gozo, servo bom e fiel.
mas também com a consequência temporal. As nossas orações, né, tanto mais serão atendidas na medida que nós, de fato, expressamos a Cristo com a nossa vida. Temos cumprido o nosso papel. Mas não é pela graça? É, querido. Você tem dúvida que você não merece nada? Aliás, você tem dúvida que o que nós merecemos é o inferno? Pense nas tuas obras, nas besteiras que você já fez e já falou. Pense no quanto você já ofendeu a Deus. Está na cara, o que você merece é o inferno, mas o Senhor, pela sua graça, proveu um caminho entre nós e o Pai, e uma herança, presente e futura, porque o herdeiro já come da comida do Pai, já está desfrutando em parte da herança que receberá. Amém? Então a graça isso não é negação da graça. Já é bondade demais o fato de Deus se importar conosco e pôr para nós um caminho, Jesus. Já foi bondade demais. Porque o que você merecia, o que eu merecia, o que todos nós merecíamos, era a condenação no inferno, porque todos a uma pecaram e todos carecem, então, do que? Da graça de Deus. Só estamos aqui e só estaremos lá porque Ele foi bom conosco e pela sua graça nos chamou à sua presença. Então, não vamos esconder a nossa fé, não vamos deixar o mundo nos moldar, vamos fazer as coisas que o Senhor Jesus tem dito para nós fazermos, vamos deixar as nossas convicções em Cristo nos moldarem. E não o medo, não tema os homens, tema aquele, não é, que realmente tem poder eterno, de determinar o nosso destino eterno. A vida é um intervalo é um momento pequeno na eternidade. Quando nós estivermos na eternidade, isso aqui vai parecer um instantinho. É muito pequeno. Isso que você tanto se agarra, que eu tanto me agarro, que nós todos tanto nos agarramos, é muito pequeno quando nós olharmos da eternidade para trás. Quando nós olhamos agora, parece tudo que nós temos, mas a convicção deve nos moldar, a fé deve nos moldar o nosso comportamento. Então, eu não ajo hoje segundo aquilo que eu tenho apenas, mas eu ajo tendo em vista a riqueza da glória em Deus que nós alcançaremos em Cristo Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, tem misericórdia de nós, porque nós somos pecadores. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Porque nós temos muitas vezes tanto medo, Senhor, e nos sentimos tão necessitados de aprovação, que às vezes temos medo de ser reprovados pelas pessoas, que nos esquecemos quem é que de fato deve ser aquele com quem nos preocupamos que nos aprove. Tu, ó Senhor amado, que Tu nos aproves, ó Senhor, na eternidade, e que Tu nos aproves aqui e agora, Senhor. Agrada-te de nós, Senhor, não porque somos perfeitos, mas porque Cristo, o servo perfeito, o varão perfeito, morreu em nosso lugar, e isso foi plano Teu, Senhor. Senhor amado, abençoa-nos com coragem, ó Deus. Dá-nos discernimento para que hajamos, ó Senhor, com convicção e não moldados pelo medo. Que as nossas atitudes, Senhor, sejam frutos daquilo que nós sabemos em Ti e cremos em Ti. E não, Senhor, dos medos que nos puxam para um lado para o outro, nos fazendo nos comportarmos como gado, que sem vontade própria, por causa de medo, caminham para a morte e para uma vida sem significado nenhum. Deus Santo, enche-nos, ó Senhor amado, de Ti, da Tua presença, da Tua palavra. Faz-nos homens e mulheres ousados para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor.
Proclamar em toda e qualquer circunstância, proclamar com a vida, com as atitudes, com as palavras, com os olhares, com os gestos. Proclamar não só com a voz, mas usar todo o resto para projetar essa voz, subir no eirado, subir no telhado. Proclamar com tudo que temos, tornando audível a tua palavra e Cristo visível em nossas vidas. Faz isso, Senhor, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.